E eu quero falar com vocês nessa manhã sobre a melhor forma de sair do deserto. Existem muitas formas de nós sairmos dos desertos da nossa vida. Às vezes nós saímos quebrados, às vezes nós saímos com as feridas expostas, às vezes nós saímos com a nossa vida espiritual bem rasa, às vezes nós saímos mancando, ou a gente sai amaldiçoando, a gente sai reclamando, a gente sai culpando outras pessoas, ou culpando a nós mesmos, arrastando uma corrente bem pesada e ruim. Mas existe uma forma muito poderosa de nós sairmos dos desertos da nossa vida. E é sobre essa forma que nós vamos falar nessa manhã, para que esse poder do Senhor também seja recebido, abraçado e acolhido por você. O texto que nós vamos usar é Cantares de Salomão, capítulo 8, e o versículo 5, a parte A, que diz assim: quem vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? É uma pergunta. Quem vem subindo do deserto apoiado em seu amado? O deserto tem muitas faces. E eu perguntei no primeiro culto, quem já passou por um deserto? Toda a igreja levantou a mão. Eu vou fazer isso outra vez, já sabendo que em algum momento passar por um deserto, estar no deserto, significa um momento de dificuldade muito grande. Então, quem aqui já passou por um deserto, levante a sua mão. Todos nós. Se você não passou, talvez o momento de dificuldade seria o seu momento de deserto. Nós passamos por desertos, saímos dos desertos, entramos outra vez, porque o deserto, ele ativa algo importante do propósito de Deus nas nossas vidas. O deserto tem várias faces, é solidão, aridez, desconforto, esterilidade. E todas as vezes que nós nos vemos envoltos nessa realidade, sem dúvida, nós estamos atravessando um deserto. Com certeza já ouviu alguém dizer, você chega para a pessoa, para uma conversa e fala: e aí, meu irmão, como é que você está? A pessoa fala: estou num deserto. Com certeza. Ou você fala com alguém: e aí, minha irmã, como você está? Menina, estou atravessando um deserto. Então isso já virou um ditado popular da gente dizer: eu estou passando por uma situação difícil. E quando a gente está nesse momento do deserto, a impressão que nós temos é que nós não ouvimos a Deus e que Deus nos abandonou. E que Deus deu a bênção para todas as outras pessoas, mas nós não fomos eleitos e abençoados pelo Senhor. E a impressão que nós temos: ele se esqueceu de mim, não pode. Abençoou fulano, ciclano, a bênção está caindo aí, várias pessoas, e eu? O que acontece comigo? É que nesse momento que nós estamos ali no deserto, a frustração é muito grande, a impotência é muito grande, nós sentimos medo. Esse deserto vai nos testar em todas as áreas. Eu estava procurando o deserto de Saara, ali na África. Durante o dia a temperatura ela pode variar entre 50 e 80 graus de calor. E na madrugada ela pode chegar a 0 graus ou menos. Então nós percebemos a inconstância do deserto. E agora, esse período que nós estamos vivendo, nós poderíamos dizer: ei, nós estamos passando por um deserto. Você viu como as discussões estão acaloradas? Se nós tivéssemos a potência, a forma de medir, nós íamos ver, meu Deus do céu, tem conversa afastando famílias, tem conversa separando pessoas, tem conversa fazendo as famílias brigarem. Nós estamos bem parecidos com o deserto de Saara. Altas temperaturas e às vezes a nossa humanidade como as noites, muito frias, esquecendo dessa humanidade, esquecendo do acolhimento, esquecendo da compreensão. Mas o nosso coração sempre muito acalorado. O deserto também pode ser uma enfermidade inflexível. Pode ser um relacionamento gasto. Pode ser um problema familiar insolúvel. Ou essas lágrimas que você chora por alguém que se foi, as quais você não consegue ter o seu rosto seco. Você não consegue parar de chorar. Poderíamos chamar isso também de um deserto. O deserto pode ser literal, pode ser geográfico, pode ser conjuntural, pode ser físico ou pode ser psicológico. O fato é que eles vão sempre ter a mesma cara: aridez,
secura, solidão e depressão. Tudo isso nós encontramos no deserto. E esses momentos são capazes de gerar em nós as piores sensações. É nesses momentos que nós passamos de dificuldade, em que nós falamos as coisas mais incríveis, que depois você fala, eu não acredito que eu falei isso. São os momentos que nós duvidamos da grandeza de Deus, cogitamos outros deuses e afastamos o Espírito Santo de nós por conta das nossas falas, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Por mais que essas realidades sejam produzidas por nós, porque muitas vezes vamos caminhando passo a passo e entramos num deserto, pode ser permissão de Deus que nos coloque num deserto para trabalhar o nosso coração, e independente de como a gente entra ali, a palavra de Deus nos garante que cada deserto, com as suas proposições de dor, é sempre uma escola de Deus para nós. É sempre o Senhor dizendo em alto e bom tom que Ele espera de nós respostas que sejam de acordo e favoráveis com a sua santa palavra e seus ensinamentos. Muitas vezes neste lugar, as nossas respostas, elas não vão de acordo a isso. E aí a gente não entende por que passa tanto tempo entre ciclos e ciclos, e parece que um ciclo nunca se fecha. E nós até saímos, até vencemos, mas aí nós expomos e fala, olha, desse último deserto que eu passei, essa é a ferida que eu estou mostrando. Olha, desse último deserto que eu passei, eu gastei horrores no médico. Olha, desse último deserto que eu passei, nossa, eu tive que conversar com umas 15 pessoas para fazer as pazes. Mas existe uma forma de passar pelo deserto, por essa escola que Deus permite, e subir desse deserto, exatamente como o texto de Cantares de Salomão, capítulo 8 e o versículo 5 diz: quem vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Quem vem subindo do deserto, recostada em seu amado? Essa é uma figura que simboliza a igreja de Cristo. Vocês, eu, a igreja de Cristo em todos os lugares da terra, é um símbolo da igreja de Cristo que vem subindo do deserto, que vem saindo desses lugares, e ela não sobe sozinha, ela não está sendo identificada como uma igreja que está subindo sozinha, mas alguém que está vendo, os telespectadores que estão vendo, está dizendo, uau, quem é essa que está subindo? E ela está subindo, recostada no seu amado, e esse amado é o Senhor da nossa igreja, é Jesus, o Senhor da sua vida, da minha igreja, da minha vida, da tua igreja, da minha igreja, dessa igreja. Esse é o Senhor, que faz coisas tão miraculosas, tão poderosas, que as pessoas não conseguem dizer, isso foi feito por mão humana. Elas têm que dizer, uau, isso é obra de Deus. Por isso a igreja está subindo desses momentos de aridez, de sequidão, de dificuldade. E eu identifico a igreja subindo, recostada no ombro, no peito do seu amado. Essa é a melhor forma de sair do deserto. Essa é a melhor forma que nós deveríamos buscar sair dos desertos em que nós vivemos. Não mostrando as feridas, mas dizendo, aqui está a cicatriz daquilo que eu vivi. Mas Ele sempre esteve comigo. Há uma promessa tão poderosa na palavra, que faz 3 anos que eu tenho falado essa promessa todos os dias. Mateus 28 e 20. Você sabe de memória, eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. É a certeza da presença do Senhor de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. É a certeza de quando nós estamos na planície, de quando nós estamos no vale ou de quando nós estamos no deserto. A presença dele está conosco, é promessa. Mas e quando eu não vejo? Porque lá no deserto, raramente nós vemos a presença do Senhor, até que Ele faça o sobrenatural nas nossas vidas. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não está enxergando, o Senhor está nos desertos da nossa vida, querendo intimidade conosco. Querendo a intimidade. Se eu falar para os casais que estão aqui, ou para as famílias que estão aqui, eu perguntei isso no primeiro culto. Você que é casal e que é família, você pode recostar a cabeça no ombro da pessoa que é sua família? Você pode fazer isso? Eu queria ver. Se vocês são casais e são família assim, carinhosamente, muito bem, muito bem. Sabe por que você pode fazer isso? Porque você tem intimidade, porque você é família. Então você pode recostar a sua cabeça no peito dessa pessoa. Assim como João Batista fazia com Jesus. João Batista fazia isso e ele não queria nem saber. Se alguém achasse que ele era muito meloso ou que ele era o mais amado, não importa. Ele queria deitar no peito de Jesus, porque ele era íntimo de Jesus. E você só deita no peito de uma pessoa se você tem intimidade com ela. Não é verdade? Não ficaria estranho eu falar, por favor, vire para o lado e deite no peito da pessoa que está do seu lado? Seria muito estranho, vocês iam dizer, eu não, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso. Mas como é sua família, como você tem intimidade, como você tem uma história com essa pessoa, você pode fazer isso e pode fazer carinhosamente. Esse texto fala que a igreja, ela vem subindo, apoiada em seu amado. Nós só podemos fazer isso com quem nós temos intimidade. Então é um chamado de Deus para que a igreja a cada dia tenha intimidade com o seu Senhor. Por mais que as realidades do seu deserto foram produzidas por você, se você entrou lá, se alguém te jogou lá, se a situação é familiar e foi difícil, acabou te envolvendo, a palavra de Deus nos diz que esse deserto, essas dores, elas sempre vão tirar algo bom. Elas sempre vão produzir algo bom nas nossas vidas. E quando o curso de vida está neste lugar, quando o curso de vida está aí, nós precisamos abrir os ouvidos espirituais e o coração para aprender as lições importantes que somente esse ambiente do deserto produz para que a gente aprenda as verdades que precisam nascer desse momento. E a primeira delas, no deserto a gente aprende a ouvir a voz de Deus. Pode ser que a gente não tenha ouvido a voz do Senhor em outro momento da nossa vida, mas lá no deserto a gente aprende a ouvir a voz do Senhor. E eu estava estudando a palavra dessa raiz hebraica, ela é a mesma palavra, midbar e dabhar, é deserto e palavra criativa, vem da mesma raiz, dando-nos a compreender que no deserto Deus fala. Que no deserto Deus lança a sua palavra criativa no sentido de criação, no sentido de modificar o ambiente, criando um ambiente diferente. Deus é ou não é capaz de produzir um jardim no deserto? Sim ou não? Deus é ou não é capaz de derramar água numa água sedenta? Sim ou não? Numa terra sedenta? Sim ou não? Deus é ou não é capaz de ser o refúgio para aquele que está desesperado? Ele é capaz. Então no deserto nós aprendemos a ouvir a sua voz. É quando nós damos ouvido à sua voz, no deserto parece que o megafone de Deus assim, é gritante, é alto, para que a gente perceba, para que a gente cumpra o propósito do deserto, para que a gente saia logo dele. Mas para que a gente saia, não é importante somente sair. Alguém poderia dizer, que nada, ministra Mara, só de sair do deserto eu já estou feliz. Mancando mesmo?
Sangrando mesmo? Com a vida espiritual rasa mesmo? Não. O Senhor quer que você saia do deserto recostado no peito dele, recostada no peito dele, dizendo: ah, Jesus, eu sou tão dependente do Senhor. Eu não sei dar um passo na minha vida, tomar uma atitude na minha vida, se o Senhor não falar primeiro. É essa dependência que o Senhor pede de nós, que a igreja esteja assim, abraçadinha, recostada nessa intimidade, encontrando nele todo o acolhimento que nós precisamos nos momentos difíceis. Neste lugar solitário, somente a voz de Deus é maior que a voz dessa solidão que nós passamos. E eu falo isso de uma forma muito pessoal e muito particular. Eu já vivi vários desertos na minha vida. Mas há 8 anos atrás, quando eu cheguei nessa igreja, eu passava pelo deserto mais árido da história da minha vida. E eu mesmo conhecendo ao Senhor, em alguns momentos da minha fragilidade, eu pensava: Jesus se esqueceu de mim. Não é possível. Eu estou quase morrendo nessa situação. O Senhor se esqueceu de mim. E eu lembro que houve um dia que eu já não orava mais de joelhos. Eu já não tinha condições mais de orar de joelhos. Eu me jogava no chão. O meu desespero e a necessidade de ver uma resposta de Deus, mediante tudo que eu estava vivendo, me fazia me render completamente. E eu me jogava no chão, colocava meu rosto no pó, e ali eu chorava e clamava. E em um desses momentos eu falava: Jesus, me abraça. Jesus, me abraça. Eu só pedia isso no final da oração: Jesus, me abraça. Eu queria sentir o teu abraço. Eu preciso sentir o teu abraço. E no momento eu recebi a visitação do Espírito Santo, que tomou aquele quarto. Eu estava num cantinho ali da cama. Tomou aquele ambiente e parece que eu fui levantada do chão e fui abraçada. Aquele sentimento de que braços me envolviam. E parece que eu podia ouvir os batimentos cardíacos de Jesus. Sabe quando você abraça alguém tão apertadinho assim, que você escuta o coração da pessoa batendo? É gostoso, né? É muito bom. E em cada batimento cardíaco, a impressão no espírito que eu tinha, que a palavra do Senhor vinha dizendo assim: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, não temas, eu estou contigo. Passado alguns dias, o Senhor me tirou daquele deserto. E eu subi, com várias cicatrizes, com certeza. Mas eu subi, agarradinha em Jesus, recostada no peito do amado. E as pessoas que me viram, que sabiam que eu tinha saído daquele deserto, tiveram que dizer em bom e alto som: quem é esta que vem subindo, encostada no peito do amado? É a Mara. Somente Deus podia tirar ela da situação que ela estava. E o nome do Senhor foi glorificado, porque não houve glória humana nenhuma. Os meus esforços caíram por terra. Tudo que eu acreditava que sabia, ou que eu podia fazer, caiu por terra. Eu me rendi e disse: Senhor, só o Senhor pode me tirar deste lugar. E Ele tirou. Então as pessoas tiveram que dizer: é ela que vem subindo, recostada no peito do amado da sua alma, de Jesus de Nazaré. Eu sei que vocês estão passando por desertos. Todos nós temos um deserto. Todos nós temos uma situação difícil na nossa caminhada. E como povo de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo, como a igreja de Cristo, como pessoas que vivem nesse mundo, nós estamos passando por situação difícil, sim. Como nós queremos sair delas? Como nós queremos subir, sair desse deserto? Nós temos nessa manhã a escolha de escolher a melhor forma de sair desse deserto. Também no deserto, nós aprendemos a humildade e a dependência. Não somente ouvir a voz de Deus. Lá no deserto nós aprendemos a ser humildes e a depender 100% dEle. Deus permite esse deserto para nos ensinar a humildade, a dependência. Então o deserto não é somente um lugar de condições precárias, é também um lugar de escuridão,
onde muitas vezes nós não conseguimos enxergar a luz de Deus. E ali muitas vezes nós queremos usar os recursos que temos, os nossos títulos, o nosso dinheiro, a boa fama que talvez nós tenhamos. Nós queremos usar de repente uma ligação para o tio rico, para a tia rica, e a gente quer que alguém nos ajude. Mas ali no deserto nós precisamos aprender a humildade e a dependência, e a dizer: ah, Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria nem vivo. Hoje, quando você se percebeu acordando, a vida te abraçou cada um de nós que estamos aqui. E essa vida nos abraçou pela misericórdia de Deus. Se nós ficarmos sem ar 20 minutos, nós morremos. Nós não vamos conseguir sobreviver. Então tudo o que temos, tudo o que somos, é por conta da bendita misericórdia de Deus, que está acordada antes de nós abrirmos os nossos olhos. Nós precisamos entender que não é o que nós temos que vai abrir portas para nós, pode ajudar, mas é aquele que vai diante de nós, o nosso Senhor. Mas é lá no deserto que nós aprendemos a ser humildes e dependentes. Nós somos tirados da fama, abandonados no solitário momento imundo do anonimato. Isso aconteceu com Moisés. Moisés estava lá no palácio, foi acolhido pela filha de Faraó, todo pomposo. Ele sabia do propósito que ele tinha. Ele sabia. Mas lá ele estava cheio de pompa, aprendeu de tudo que melhor que tinha no Egito, aprendeu todas as artes, aprendeu todos os idiomas, ele era top das galáxias do Egito. Mas o Senhor, em um determinado momento, Senhor Deus olha para ele e fala: não posso usar esse menino não, eu vou ter que quebrar ele. 40 anos no deserto foi necessário para que o palácio saísse dele. 40 anos ele passou no deserto, e aí então ele estava pronto para cumprir o propósito. Deus que tenha misericórdia de nós não passarmos 40 anos para cumprir o propósito de Deus, amém? Misericórdia, Senhor. Nós precisamos entender que estamos aqui por um propósito. Vira e mexe, eu encontro mulheres que falam para mim: eu queria tanto ser usada por Deus, mas Deus não tem um propósito para a minha vida. Eu falo: não tem não? Não tem. Daí eu falo sim para elas. Talvez alguma esteja aqui. Eu falo: respira. Mas respira fazendo barulho para eu ouvir. Ela faz: você está viva? Tô. Então tem propósito de Deus na tua vida. E isso vale para você também. Se você se percebe respirando e vivo, tem um propósito de Deus para a tua vida. E nós não podemos dizer que não. Há um propósito de Deus. Todos nós fomos chamados. E o deserto é um lugar muito bom para a gente aprender a entregar, a despojar-nos, a dar tudo para o Senhor. E subir do deserto em intimidade, recostado no ombro do amado. E a dependência que nós precisamos ter no deserto não é só física. Não é só material, mas ela também é espiritual. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é só de pão que nós vivemos, mas nós vivemos por conta da palavra de Deus, daquilo que Deus fala. Jesus usou esse texto no momento de deserto, literalmente. Ele estava no deserto e sendo tentado pelo diabo. E ali, sendo tentado para que as pedras se transformassem em pães, ele diz: mas não é só de pão que vive o homem, está escrito. De toda a palavra que procede da boca de Deus. E ali ele, verbalizando a palavra, o rema, a palavra poderosa de Deus, ele pôde vencer as tentações que estavam sobre ele nesse deserto. No deserto, queridos, as nossas máscaras são removidas. Lá no deserto, todas as máscaras que nós usamos fora dele,
lá elas são removidas. Na verdade, não há algo parecido com o deserto para nos ajudar a conhecer quem Deus é e quem nós somos. Lá no deserto, nós olhamos para nós e nós reconhecemos quem nós somos. Foi o deserto que revelou o coração maldizente do povo de Israel que saiu do Egito. Não foi eles que choravam dizendo: ai, que saudade de comer cebola e pepino. A gente tinha isso lá no Egito. Ai, nós vamos morrer aqui. Será que esse deserto tem espaço suficiente para todas as tumbas que serão necessárias? Porque nós vamos morrer aqui. Lá o coração deles foi revelado. E as máscaras que eles usavam saindo, pedindo os vasos, pedindo ouro, pedindo todas as pedras preciosas, fazer, dizendo: ai, Deus vai nos tirar daqui, tudo saltitante, sorrindo, dizendo: viu, nosso Deus é vivo. Passou um tempo, eles estavam chorando e dizendo: nós vamos morrer de fome. E agora, o que vai ser de nós? Queria tanto uma salada de pepino com cebola. Deus já tinha se manifesto para eles com um milagre de libertação. Mas lá naquele momento, as máscaras deles caíram. É no deserto que as nossas máscaras são removidas. Os bonitos trajes, os falsos trajes da nossa aparência é removido no deserto. Quando nós estamos atravessando o deserto, é porque há uma face oculta do nosso ser que precisa ser conhecida, tratada, precisa sair à luz para ser tratada por Deus. E às vezes nós demoramos a sair por conta das nossas atitudes. Gente, era só 40 dias. O trajeto era de 40 dias e se transformou em 40 anos. Porque todas as faces ocultas do povo precisou ser tratada por Deus para que eles entrassem no repouso do Senhor e tomassem posse de tudo aquilo que Deus tinha para dar para eles. Mesmo que as faces do deserto sejam aterrorizantes, esse período tem um propósito pedagógico e amoroso de Deus nas nossas vidas. Jesus jamais vai permitir você passar por um deserto para acabar com a sua vida. Não, Ele quer te refinar, Ele quer te abençoar, Ele quer te fazer ser melhor, Ele quer te fazer dar respostas rápidas para Ele. Porque às vezes Deus fala com a gente 1000 vezes até a gente dar a primeira resposta. E a gente na primeira já podia ter dado a resposta. Lá no texto de Oséias, capítulo 13, versículo 5, diz assim: eu te conheci no deserto em terra muito seca. É outra figura da igreja que foi atraída para o deserto para que fosse conhecida a sua verdadeira face. Nesse texto de Oséias nós vemos isso. O deserto pode se tornar uma bênção para você, se você crer em quem está com você. E se você a partir de hoje entregar tudo e falar: ah, Jesus, eu quero sair daqui agarradinho, agarradinha com o Senhor. E que as pessoas digam: quem é esta? Quem é este que vem subindo, reclinado no peito do amado? E que as pessoas possam ter certeza que é você que está ali encostado no peito do amado por conta da intimidade com Ele. Está dizendo: sou eu. Foi Deus que fez isso na minha vida. O texto de Cantares 8 e 5 fala da sunamita, a esposa que vinha encostada, apoiada, reclinada. E esse texto fala que subia do deserto. Como eu já disse, alegoricamente, a figura da igreja, a esposa do cordeiro, essa ideia de recostar-se, de apoiar-se. É o Senhor dizendo para nós, igreja: mesmo no deserto que você está passando, me tenha como seu ponto de apoio. Não se esqueça de mim, não me afaste de ti com as suas palavras, com os pecados. Pelo contrário, me traz para perto, porque eu sou Deus de relacionamentos profundos.
Deus não é Deus de relacionamentos rasos. Nós não temos um Deus que fala assim: esse é o caminho. Vai andando aí, em algum momento do caminho eu serei por você. Ele diz: não, eu sou o caminho. E eu vou estar caminhando com você todos os dias. É um Deus que se importa, é um Deus que te ama, é um Deus poderoso e maravilhoso. E Ele não quer, o desejo dele não é que você se acabe nesse deserto, mas é que você passe por esse deserto, suba, reclinado nele, dando glória ao Senhor, que te tirou daí, manifestando a graça do Senhor sobre a sua vida. Ah, que precioso é isso. É esse lugar de confronto com o nosso ego, os nossos valores, princípios que não estão alinhados com a palavra de Deus, mas Ele nos prepara para a gente conquistar a terra prometida. Queridos, deixa eu dizer para vocês com todo amor, esse não é o nosso lugar, nós somos peregrinos aqui nessa terra, e eu sei que você já sabe, mas permita-me afirmar com o amor de Cristo, nós somos peregrinos nessa terra, a eternidade nos aguarda e é para lá que nós vamos. Então cada passo do caminho, cada atitude precisa ser se preparando para a eternidade. Quanto mais agarradinho com Jesus nós estamos, mais rápido nós enxergamos a eternidade. A eternidade não é somente algo que alguém está dizendo. A eternidade é algo que nós temos certeza que existe e que nos convida, que é onde nós vamos. Eu encontrei uma ilustração para nós terminarmos, muito especial. Quando eu estava procurando as palavras no hebraico, quando eu estava buscando as referências, e diz que numa reunião de oração, um irmão africano estava orando, agradecendo por todas as bênçãos recebidas, e num determinado momento, ele fala assim: ó Senhor, põe estacas em nós. Põe estacas em todas as nossas necessidades de encostar. E as pessoas ficaram ouvindo ali, e de repente perceberam que ele tinha recebido uma revelação do texto que se tinha falado naquele momento. Ele pedia ao Senhor que colocasse estacas nos momentos em que nós precisássemos reclinar, que colocasse ali estacas que dessem suporte. Talvez esse irmão, ele lidava com a terra, e ali na sua plantação ele colocava pequenas estacas, amarrando as plantas. Ele sabia a função da estaca. Às vezes nós fazemos isso nas nossas plantinhas, quem tem quintal faz isso. Ela está ali despencando, você vai lá e coloca uma estaca, amarra e ela fica em pezinha. E aí ele diz: ó Senhor, põe estacas em nós. Põe estacas em todas as nossas necessidades de encostar. Você tem necessidade de encostar e reclinar em Jesus? Ele é a nossa estaca. Ele é o nosso suporte. Ele é a nossa força. Ele é tudo o que nós precisamos. Então, queridos, nós precisamos ter a consciência nessa manhã que nós podemos nos apoiar em Deus. Que em todas as circunstâncias da nossa vida e na intimidade, nós podemos reivindicar livramento. Só quem tem intimidade com Deus pode reivindicar livramento. Porque já viveu, é profundo, então pode reivindicar livramentos e específicas bênçãos. Ele quer nessa manhã dizer para você: ei, eu quero que você saia desse deserto de forma diferente. Não sangrando, não mancando, não sofrendo, mas eu quero que você saia deitado no ombro, no meu ombro, no ombro do amado. Eu quero que você saia na dependência. Eu quero ser a sua estaca. Eu quero te dar suporte, te dar alívio. E se nós permitirmos isso, nessa temporada que estamos passando, vai extrair de nós um amor tão profundo pelo Senhor. Eu vejo alguns casais deitando no ombro do outro. E isso é tão especial de se ver. Isso fala da intimidade. E é exatamente isso que aqueles espectadores viam na sunamita, que é a nossa figura. Ela nos tipifica. É exatamente com esse carinho
com essa cumplicidade que o Senhor nos quer fazer sair dos desertos da nossa vida. Deuteronômio 1:31 diz: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que vocês percorreram, até chegar a esse lugar. Paulo nos diz em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória acima de toda comparação. Isaías 41, versículos 18 a 20, vai dizer: eu abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão seco em mananciais, para que o povo veja e saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. Quando as pessoas, suas famílias, a sua família que não acredita que esse teu deserto vai acabar, veja você subindo, vai ter que dizer: o Senhor está com ele e com ela, porque somente Deus podia tirar ele e ela desse deserto. E você vai subir reclinada no peito do amado. Eu quero pedir para você ficar em pé.